Bom, na questão 5, né, nós temos uma questão novamente com viés interpretativo, e aí eu peço a vocês que nesse tipo de questão, por mais que vocês já tenham conhecimento do texto, que vocês já dominem as informações textuais, que vocês já estejam mais tranquilos com o assunto do texto, mas que vocês tenham cuidado também de retomar ao texto. A Fundatec, nas suas questões de interpretação de texto, ela não costuma apresentar questões terríveis de interpretação de texto, mas sim, ela adora colocar questões que cobrem estratégias de leitura. Então, justamente, ela elabora a questão para verificar a diferença de um leitor atento para um leitor inocente nos seus concursos. O leitor inocente é aquele que muitas vezes não tem o cuidado de retomar o texto e deixa uma informação pequena passar e essa informação vai comprometer a sua interpretação. O leitor atento é aquele que vai, retoma o texto com todo cuidado, né? Realmente verifica se aquela informação está presente ou não. Então é importante mesmo que você domine o assunto do texto, que você volte afirmação por afirmação. Sim, quando a questão é uma questão com viés interpretativo, é importante retomar. É importante retomar sempre em português, né? Mas a questão com viés interpretativo faz isso ser mais imperativo. É fundamental que você retome, até para que uma informação pequena que esteja ali, né, não vale confundir e fazer errar a questão. Nós temos 3 afirmações aqui, e a única que não está correta é a afirmação 1, primeira afirmação. Primeiro que a primeira afirmação fala em relatório. Esse gênero textual que nós temos não caracteriza-se como relatório, porque o relatório ele é um gênero textual que tem como característica, né, ser mais oficial, ser um gênero informativo de maneira objetiva, de maneira precisa, de maneira minuciosa. E não é o que acontece aqui. Eu tenho um texto expositivo que traz um levantamento sobre os temas mais buscados na internet em 2018, mas eu não tenho um relatório minucioso com pormenores sobre isso. E também temos aqui ó, a palavra preciso. Ele não é um texto de característica precisa, ele traz informações, mas ele não diz tanto por cento isso, tanto por cento aquilo, tanto por cento aquilo lá. Então eu não tenho dados precisos aqui, até porque justamente não caracteriza-se como gênero relatório. Então aqui está sendo cobrado o entendimento do gênero textual, né? E as características de cada gênero. Porque ter um texto expositivo que fala sobre é uma coisa, agora ter um relatório que traz pormenores, que traz informações minuciosas é outro gênero textual. Se nós voltarmos lá no final do primeiro parágrafo, nós temos assim, ó, no final do primeiro parágrafo, nós temos a seguinte informação, ó, ainda que, e aí fala sobre o levantamento, né, dos temas mais buscados em 2018 no serviço no Google, os temas mais buscados, mas fala assim no final do primeiro parágrafo. Ainda que com distorções. Ó, é um documento interessante. Então, ainda falou, é um documento. Sendo um documento, não é um relatório. É um documento interessante, ainda que com distorções sobre os temas que fizeram nossa cabeça nesse ano. Então, nós não temos aqui o gênero textual relatório, que tem que trazer pormenores, linguagem objetiva, linguagem técnica, informações de maneira minuciosa, dados precisos, né? Então, nós temos aqui simplesmente um texto expositivo, que informa sobre alguma coisa, mas sem pormenores. Então, justamente essa questão, ela está cobrando, claro, interpretação, mas ela está cobrando se você tem domínio sobre as características dos gêneros textuais, né? Qual é cada gênero e qual a característica de cada gênero, porque cada gênero textual tem característica própria e tem uma intencionalidade comunicativa. E esse texto não tem a intencionalidade comunicativa de relatar com pormenores, né? De maneira assim detalhista, minuciosa, as informações sobre. E aí nós encontramos também informações do texto para isso. Ah, esqueci de falar o seguinte, ó. Além disso aqui, ó, ainda que com distorções, nós também temos, ó, vou retomar aqui. Nós também temos aqui, ó, também temos aqui, é preciso, porém, sempre entender essas listas, tendo em conta suas limitações. Antes de tudo, muitos brasileiros não têm acesso à internet.
Então, não tem como ter um dado preciso. Por quê? Porque tem outros fatores, como muitos brasileiros não terem acesso à internet, existirem outros serviços de busca também. Então, nós também temos outros fatores sobre quais seriam os assuntos, né, mais buscados, que tenham despertado o interesse em 2018. Aí chega a segunda afirmação. A segunda afirmação fala assim: entre os assuntos buscados estão alguns relacionados a situações do cotidiano dos brasileiros. Temos. Além de figuras do esporte, temos. Da mídia e do mundo das artes, temos também. Se nós retomarmos o texto, nós vamos ver aqui, ó, que nós temos, ó, aqui, falando no penúltimo parágrafo do que tiro foi esse, falando de filmes, né? Isso é o mundo das artes. Depois nós temos aqui falando celebridades, ó. De volta ao mundo da carne, chegamos à categoria celebridades. Depois nós temos falando, ó, no top dos esportistas, esporte, como fazer, são coisas do cotidiano, questões de conhecimento político, de vocabulário. E temos aqui, que interessante, ó, no final do segundo parágrafo, no mesmo top 10, configura os horários de Brasília. Possivelmente por conta do pane nos relógios celulares. Algo do cotidiano. Teu relógio atrasar é algo do cotidiano. Então, nós temos aqui os assuntos abordados sim, tá? Pela questão. E aí chega a terceira afirmação, que fala assim: uma das restrições da pesquisa deve ser o fato de que a população brasileira não está 100% conectada à rede mundial de computadores. Isso nós encontramos justamente no último parágrafo, o início do último parágrafo, que foi o que eu já li para você em uma outra situação, porque a afirmação 1 e a afirmação 3 acabam estando conectadas. Olha só que contraditório, ó. Uma das restrições da pesquisa. Se ela tem restrição, como é que é um relatório preciso? Se ela é pesquisa, como é que ela é relatório? Você vê? Ó, tá entrando em contradição, ó. Se é pesquisa, relatório, se é restrição, como é que é preciso? E aí nós encontramos isso, ó, aqui, ó. É preciso, porém, sempre entender essas listas, tendo em conta suas limitações. Antes de tudo, muitos brasileiros não têm acesso à internet. 35% dos cidadãos não conectados. Então, nós temos justamente essa informação presente no texto. Por isso, tá? A única afirmação que não está correta é a afirmação 1, porque a 2 e a 3 nós encontramos o texto. Fica o meu pedido aqui, que nesse tipo de questão você retome o texto, você ache elemento, você marque elementos justamente para poder comprovar. Chegamos no segundo texto, também um texto de leitura agradável, um texto de leitura fácil, não é um assunto que está lá em 1824, não, né? É um assunto que está ali em 2018, então é um assunto que é uma leitura fácil e é uma leitura do nosso universo, do nosso dia a dia, né? Algo que a gente sabe do que se trata. Bom, a primeira questão referente a esse texto, ela traz formação de palavra e ela traz semântica. Formação de palavra porque eu tenho que reconhecer o processo de formação de palavra, e semântica porque eu tenho que entender o significado das palavras no contexto. Quanto à formação de palavras, tá? Você tenha muito cuidado com esse tipo de afirmação referente à formação de palavras ou uma questão inteira de formação de palavras. Porque na questão de formação de palavras, a gente tem que ter cuidado com as nomenclaturas, tá? O que é prefixal? É antes. O que é sufixal? É depois. O que é prefixal, sufixal? Antes e depois, e um não depende do outro. O que é parasintética? É quando tem prefixo e sufixo, e um depende do outro. Se eu retirar a palavra, deixa de existir. O que é deverbal? Quando a palavra sai do verbo. Como é que eu sei que ela sai do verbo? Porque ela dá ideia de ação, assim como o verbo faz. O que é uma derivação imprópria? É quando eu uso a palavra de uma maneira que não lhe é peculiar, normalmente colocando um artigo na frente, substantivando. Então é muito importante, nesse tipo de questão, sempre relembrar esses conceitos, porque às vezes é uma palavrinha que vai tornar a afirmação correta ou incorreta. E isso a Fundatec faz bastante, essa jogada aí de brincar, né, com as informações, brincar com os conceitos. Às vezes está tudo certo numa afirmação, mas tem um conceito que é uma palavra, e nesse um conceito, nessa uma palavra, está o erro. Tá o problema da afirmação. Então tenha muito cuidado.
Outra coisa que eu peço a vocês que vocês cuidem para a questão da Fundatec é diferenciar o que é uma derivação do que é uma composição. Lembrando que na derivação eu tenho apenas um radical e a partir desse um radical, né? A partir desse radical eu formo palavras novas. Enquanto que na composição eu vou formar palavras juntando radicais. Por isso o nome do processo é composição, é um processo composto. Então, esses conceitos são conceitos simples, mas que estão normalmente envolvidos na banca da Fundatec, tá? Então tenha cuidado com isso. Vamos lá, 6. Considerando o emprego das palavras em contexto, ó, tá te pedindo, o próprio enunciado diz, valorize o contexto. E os processos de formação de palavras da língua portuguesa, assinale a alternativa falsa. Então, eu não quero a correta, eu quero a incorreta. Eu quero aquela que não está de acordo, que está afirmando algo que não é, que eu não posso concordar, tá? Porque não está de acordo com a normativa, não está de acordo com o contexto. A palavra progressista é formada por derivação, ok? Progresso, progressista. Tem derivação, tem um radical só, então, uma palavra formada por derivação. Prefixal, aqui está o erro. Não é uma derivação prefixal, porque prefixal, quando eu coloco prefixo, eu coloco antes. Essa derivação aqui é uma derivação sufixal. Eu coloco um elemento depois, tá? Ó, eu fiz questão de selecionar essa questão. Fiz questão de selecionar a questão, é ótimo, né? Eu selecionei essa questão justamente por ela trazer algo que a Fundatec gosta muito de cobrar, que é a troca de uma terminologia. Então, essa troca de terminologia, ela pode tornar uma afirmação correta. E vai, né? Se trocou, vai tornar incorreta. Então, tenha muito cuidado. Sendo originada do substantivo progresso. Tudo bem. Progresso, progressista, né? Progressista, aquele que é favorável ao progresso. Tudo bem. Aquele que segue, doutrina, nanana. Ótimo, fantástico. Só que não é prefixal, é sufixal, tá? E aqui está o equívoco. Por isso, ela é a falsa, sendo a correta nesse sentido, porque o enunciado pede pela falsa, pela incorreta. A B. A palavra viralizar em sentido figurado. Agora já foi para a semântica. Então vamos pensar na semântica. Lá na semântica, as palavras podem ser empregadas de maneira denotativa ou conotativa. Quando eu falo em denotação, é o sentido do dicionário, sentido previsto, literal. É o mesmo que sentido, denotação é o mesmo que sentido literal. Então eu posso empregar a palavra de maneira denotativa ou de maneira literal. Mas a palavra é livre e, de acordo com o contexto, com a situação da interação, ela pode vir com uma nova significação. E aí ela vai ser empregada de maneira contextual, de maneira conotativa. E qual é o sinônimo para isso? Figurado. Então, quando eu falo em conotação, falo em figurado, falo em conotativo, valor conotativo, é a mesma coisa. É aquele valor que a palavra vai ganhar de acordo com aquele contexto, né? Um valor novo, uma significação nova. Então, muito cuidado com esse jogo de denotação, valor literal. Conotação, valor figurado, certo? Denotação e literal é a mesma coisa. Valor previsto, usual do dicionário. Conotação e valor figurado é a mesma coisa. Aquele valor que a palavra vai ganhar de acordo com o contexto. Então, a palavra viralizar, em sentido figurado, significa tornar viral, ou seja, disseminar rapidamente conteúdo pela internet. Então, a gente vai voltar lá para dar uma verificada. Vamos lá. Ó, essa capacidade de viralizar é típica das redes sociais. Talvez o diferencial competitivo do WhatsApp. Então, esse viralizar aqui não é o sentido de estar relacionado com o vírus, mas sim de disseminar informação. Então, isso é um sentido figurado. Nesse texto foi usado no sentido figurado. Então, nós temos aqui um sentido conotativo, um valor de contexto. Portanto, correto. A C. A palavra criptografia, tá? Grafia é escrita. Cripto, porque é escondida, tá? Então, cripto, vou esconder ou omitir. É formada por um prefixo grego, cripto, que significa escondido. Então, cripto, justamente porque eu vou esconder, só eu e a pessoa que eu envio a mensagem conseguem ler, nem o próprio aplicativo consegue ler. É uma maneira de proteger a minha mensagem. Então, sim, fechou. A palavra app deriva do inglês, tá? Até o próprio inglês aqui, que significa aplicação. Então, app é um aplicativo, né? Então, vai derivar do inglês. Isso a gente chama de estrangeirismo, né? Porque vou pegar um termo estrangeiro
estrangeirismo ou ainda empréstimo linguístico, tá? Então, eu tenho aqui um estrangeirismo ou empréstimo linguístico, que se refere a um programa, né, a um aplicativo, que vai desenvolver uma função específica, dependendo qual é a função que você quer para aquele aplicativo. Aí, a palavra massa foi empregada no sentido figurado, veja que voltou com o sentido figurado, e refere-se à multidão, povo, aglomerado de pessoas. A massa, no sentido literal, né, no sentido denotativo, seria a matéria. Agora, quando eu falo massa, no sentido de pessoas, ó, atingir a massa, eu não vou atingir a matéria, eu vou atingir a população, eu vou atingir um maior número de pessoas, eu vou atingir um grande número de pessoas, então eu tenho um sentido figurado. Por isso, a única falsa aqui é a alternativa A. Questão 7. Questão 7 é uma questão de pontuação, né? Não poderia faltar, porque pontuação é uma questão que a banca Fundatec adora. E é típico na Fundatec, em uma única questão, ela cobrar vírgula, cobrar travessão, cobrar aspas. Então, ela traz mais sinais de pontuação, né, na mesma questão. Então, nós temos assim, o emprego das aspas, né, no terceiro parágrafo, a gente já retoma, e na expressão, deve-se à mesma situação de ocorrência. Você já viu aqui que não. Por que que não? Porque voltando lá no terceiro parágrafo, nós vamos ver que nós temos uma citação. E quando nós temos aqui, nós temos uma expressão, né? Uma expressão, um estrangeirismo. Por isso tá entre aspas. Dá uma conferida comigo aqui, ó. No terceiro parágrafo, ó. Ó. Vejamos o que dizia, dois pontos, e aí abre a citação. Então, justamente, nós temos aqui uma citação, a fala de outro. Então, aspas foi usado no caso por ser uma citação e no outro por ser uma expressão, né, um estrangeirismo. Agora, segunda afirmação. A segunda afirmação fala assim, tá? O duplo travessão, parágrafo 3, empregado, poderia ser substituído por vírgulas sem prejuízo da correção gramatical do período. Aí, se nós voltarmos lá, olha que só. Voltarmos lá. Olha o pega-ratão aqui, ó. Ó. Aqui, tá? Eu poderia trocar esse travessão daqui por aqui e colocar esse fragmento entre vírgulas. Poderia. Só que eu tenho um porém. Qual é o porém? Eu já tenho uma vírgula aqui. Por isso é tão importante contextualizar, gente. Eu poderia sim colocar esse comentário entre vírgulas? Poderia, só que eu já tenho uma vírgula ali. Como é que eu deixaria duas vírgulas uma ao lado da outra? Né? Isso não seria aceitável gramaticalmente. Então, por isso, essa afirmação ela está incorreta. Então, veja que mesmo na questão de pontuação, eu tenho que valorizar o contexto para que eu consiga chegar à resposta correta. E a terceira afirmação, os dois pontos, segundo parágrafo, são empregados para introduzir, porque essa é a função dos dois pontos, né? É um elemento introdutório, vai introduzir uma enumeração, vai introduzir uma citação, vai introduzir um diálogo direto. Então, são empregados para introduzir, é um elemento introdutório, em discurso direto, né? Ou seja, a citação, a fala. Então, aqui, se eu voltar lá, ó, justamente, nós temos aqui no terceiro parágrafo, ó, segundo, né? Segundo parágrafo aqui, ó, mas vejamos o que dizia, dois pontos, e aí, justamente, traz aqui a fala dele, a citação dele, o discurso direto dele. Então, nós temos justamente essa informação, certo? Fechamos a 7, então. E a oitava questão fala assim, concordância, né? Outro conteúdo mimoso de prova, que é o conteúdo de concordância. Então, concordância nominal, concordância verbal, a Fundatec gosta bastante, então tenha cuidado com esse conteúdo. No trecho retirado do texto, daí traz o trecho, né? Vai falar assim, vamos ver o fechamento. Ó, o vocábulo aparelhos, por sua forma singular, quantas outras alterações deveriam ser feitas obrigatoriamente, a fim de que se mantivesse as corretas relações de concordância no período. Então, olha aqui, no trecho retirado do texto, a criptografia é o que determina que os aparelhos nos hospitais e também dentro dos nossos corpos nos entreguem doses terápicas e não letais.
Caso eu troque esse aparelho por aparelho, aparelhos por aparelho, quantas outras trocas seriam? Nesse tipo de questão, o que você tem que fazer? Primeiro passo, localizar o verbo. Porque se essa palavra aqui, ela é sujeito desse verbo. Só um pouquinho. Essa palavra aqui, ela é sujeito desse verbo. Se essa palavra aqui é sujeito desse verbo, no momento que eu altero o sujeito, eu tenho alteração onde? No verbo. Então, eu vou ter alteração justamente no verbo. Então, no momento que eu digo troco aparelhos por aparelho, o aparelho vai me entregar, que o aparelho me entregue, né? Então, aparelho entregue. Outro elemento que tem que ser cuidado, quando eu troco um substantivo, eu sempre vejo com que é que ele está relacionado, com que numeral, com que artigo, com que pronome que ele está relacionado. Porque sempre que a gente mexe num substantivo, a gente tem que cuidar o numeral, o adjetivo, o pronome e o artigo que se relaciona com ele. No momento que eu troco aparelhos por aparelho, né, eu tenho duas alterações. Uma no verbo, porque ele é o sujeito do verbo, então eu mexi no sujeito, eu mexi no verbo. E aí eu olho para cuidar os elementos que se relacionam com ele, né? Numeral, adjetivo, pronome e artigo. E eu encontro o artigo os. Então, os aparelhos entreguem. O aparelho entregue. É o que eu tenho que alterar. Por isso eu vou ter duas alterações, artigo e verbo. São as duas alterações necessárias aqui. Certo, gente? Espero que vocês tenham ido muito bem no simulado, tenham entendido a correção. Beijo, até a próxima.